Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Anderson Romão, diretor de pesquisa do IFES Campus Vila Velha. Eu espero que todos estejam bem, né? Semana que vem a gente, começando a nossa aula, né, à distância, né, a partir do dia 25, né? Mas hoje a gente está aqui para falar, né, um canal que a gente tem um espaço para falar sobre a pesquisa no nosso campus, né, o que está acontecendo, né, apresentar para vocês, para toda a comunidade de Vila Velha, os grupos, professores são grupos de líderes de pesquisa, né? Um momento para a gente, né, não deixar esse assunto, né, perecer, né? A gente continuar, né, discutindo, dialogando, né? A gente manter essa proximidade, né, com a comunidade acadêmica de Vila Velha. Então, assim, uma boa tarde a todos, né? Esperar um pouquinho para o pessoal, né, ver que a gente está online. Daqui a pouquinho vou chamar a professora Karine. Então, nosso entrevistado de hoje, né, nossa entrevistada de hoje, né, pela direção de pesquisa, pós-graduação e extensão do campus Vila Velha, é a professora Karine Coneglian de Farias Coma, né? A professora Karine, olhando aqui o currículo dela, ela é graduada em biomedicina, né? Então ela é professora do curso de biomedicina do IFES. Ela foi graduada em 2010, né, pelo Centro Universitário de Grande Dourados. Ela também tem duas especializações na área da saúde, análises clínicas em gestão em saúde, o mestrado em ciências da saúde pela Universidade Estadual de Londrina e o doutorado pela Universidade Estadual de Londrina. Então, assim, a gente vai estar chamando a professora para a gente bater um papo sobre o grupo de pesquisa dela, nesse exato momento. Tá? Um minuto, a professora já está. Vou chamar a Karine aqui, aguardando a conexão. Tá? Olá, Karine. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Fiz uma pequena apresentação aqui sobre você. Não sei se você conseguiu me ouvir, né? Acompanhar. É bem rápida. Né? Seja bem-vindo ao nosso canal, né, do campus, né, Conexão IFES. O que me chamou a atenção no seu currículo foi a universidade, né, o centro que você fez a graduação. Em qual cidade que é a Unigran? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite para participar dessa live com vocês. É um prazer estar aqui hoje à tarde. E, Romão, eu me formei na cidade de Dourados. Então, o Centro Universitário da Grande Dourados fica em Dourados, Mato Grosso do Sul, no estado do Mato Grosso do Mato Sul. Grosso do Sul. Isso. Tá. Ó, um privilégio ter você aqui para a gente hoje estar conversando, né, nesse momento ainda de pandemia, né, e falar sobre o grupo de pesquisa, né, de vocês, que é titulado em Ciências Biomédicas e Biotecnológicas. Eu recebi sua apresentação, aí a gente pode fazer, né, de uma forma eu mostrando, né, o que você me mandou, eu vou fazendo perguntas, você vai esclarecendo, porque eu vi que tem bastante imagem, né, bastante figura, que é legal para os estudantes que nos estiverem acompanhando. Né? Então, a gente vai fazer dessa forma. Deixa eu só colocar aqui, né, e passar o... Tá. Deixa eu só resolver um problema aqui. Isso. Então, esse grupo de pesquisa de vocês, ele foi fundado em qual ano, Karine? Começou em 2019. 2019. Isso. Hoje ele está registrado no CNPq, né? E também já está lá cadastrado no SIGPESC, certo? Isso mesmo. Ele teve início com o curso da biomedicina no Instituto Federal. Tá. Por quê? O curso da biomedicina começou também em 2019, o ingresso, né? Isso mesmo. Perfeito. A Por que, coordenadora uhum. Por que, é que a... ele começou em 2019?
Porque como uma das áreas de atuação do biomédico é a pesquisa, então é importante que o biomédico que está iniciando o curso, né, ele tenha a possibilidade de, desde os primeiros anos, ter o acesso à pesquisa. Então, por isso que esse grupo ele teve início com o curso. Tá? Tá, eu tô fazendo um... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Acho que eu vou melhorar a imagem. Para diminuir o reflexo, né? Eu acho que... Tá, diminui um pouco. Só resolver aqui. Perfeito, para não ficar tremendo. Eu comprei um suporte aqui para celular, muito bom agora, na internet, R$ 30, que ele funciona muito bem aqui. Ah, tá, a equipe, então, são quem os professores na equipe? A coordenadora é a professora Marcela Porto, isso? Isso, a coordenadora é a professora Marcela Porto, que também é coordenadora do curso de biomedicina, né? Ela é farmacêutica e possui doutorado em ciências fisiológicas. Então, vocês vão perceber que a nossa equipe, ela é bem multiprofissional. Tem vários perfis de profissão e isso é bem legal para o grupo, né? Tá, da equipe de vocês, é você... Isso. Eu, que tenho doutorado em ciências da saúde. Eu coloquei a formação de cada professor e também a maior titulação para, caso algum aluno que esteja assistindo, depois queira ter contato com esses professores, né? Pesquisar a área de linha de pesquisa. É interessante para os alunos já terem uma visão geral de quem participa desse grupo. Não, perfeito, né? Ver a formação de cada um, né? Já. Então, a Glória é bióloga, né? Glória já teve uma conversa com a gente e o Delgado é farmacêutico, né? Com pós-doutorado em Química de Produtos Naturais. Tem também a professora Marcela Paz. Ela é bióloga e tem doutorado em biotecnologia. A professora Pode falando, pode falando. A professora Marisa, que é nutricionista e está com doutorado em andamento em cognição e linguagem. E o professor Tiago Melo, que é farmacêutico e tem pós-doutorado em farmacologia. Por que vocês fizeram um grupo assim tão... Não sei se eu posso chamar de multidisciplinar, né? Ele chega a ser multidisciplinar. Você tem um biólogo, um farmacêutico, um biomédico e... Acho que são 3 áreas, né? A biologia e a nutrição, né? Então, por que a necessidade desses 4 profissionais de áreas diferentes para um grupo de pesquisa como esse? Tem alguma explicação? Quando a gente vê o perfil dos professores do Instituto Federal, a gente percebe que essa multivariação na formação deles, né? Então, assim, é uma característica já que vem dos professores dos cursos. Aí, esses professores são os que atuam hoje na biomedicina. Então, se você pegar o currículo de todos os professores que atuam na biomedicina, vai estar relacionado com essas áreas. Então, por isso que a gente tem contato com essas áreas, e são áreas que se relacionam, né? Então, as nossas pesquisas, elas envolvem essas áreas de alguma forma. E isso é legal, né? Ter numa equipe essas várias profissões. Perfeito. Então, essa daqui é uma das linhas de pesquisa do grupo, avaliação química e biológica de produtos naturais em modelos experimentais in vitro e in vivo. Né? Bom, você acha que você vai explicar, né? A das avaliações in vitro, né? O que seriam essas avaliações in vitro? Então, como o grupo de pesquisa acabou de iniciar, né? Tem um ano agora, é bem recente, a gente tentou buscar as áreas de atuação dos vários professores que compõem esse grupo. Por isso que ficou envolvendo, então, uma análise química e biológica de produtos naturais. E aí a gente colocou, inicialmente, in vitro e, futuramente, a gente quer chegar no in vivo. Essa é a nossa linha inicial de pesquisa, né? Com certeza, outras linhas estão por vir agora nos próximos anos. E o in vitro é aquilo que a gente consegue fazer hoje dentro do Instituto Federal, que é a estrutura que a gente já tem de fácil acesso.
Então, são testes que a gente realiza dentro do laboratório. São avaliações químicas, avaliações biológicas, através de ensaios laboratoriais. Se você fosse trabalhar com um in vivo, aí entraria a questão do comitê de ética, né? Isso. Ou não? Sim? Isso mesmo. O in vitro não precisa de aprovação de comitê de ética. Já quando a gente precisa fazer ensaios in vivo, por exemplo, trabalhar com animais de laboratório, trabalhar com pessoas, isso é trabalhar com avaliações em vivo. Aí precisa, sim, de aprovação de comitê de ética. Entendi. Então é bem mais rigoroso e bem mais custoso trabalhar com a linha in vivo. Então é melhor começar desenvolvendo a linha in vitro, buscar fomento, fazer o grupo crescer e no segundo momento trabalhar em vivo. Seria isso? Isso, esse é o passo, né? Porque toda pesquisa, quando ela quer instituir, por exemplo, a utilização de um produto natural, de uma farmacoterapia nova, ela precisa inicialmente fazer os ensaios pré-clínicos. E ele começa com a avaliação in vitro. Então, é o primeiro passo de uma pesquisa, quando a gente está falando de compostos para utilização pela população, é esse ensaio in vitro. Depois, aí a gente vai para os experimentais, em animal, humano. Esse outro slide que você mostra aqui são todos os ensaios, então todos os estudos que podem ser desenvolvidos se você já tem uma matriz determinada, né, um tipo de produto natural, que você pode fazer então no laboratório in vitro, seria isso? Isso mesmo. Eu coloquei essa figura porque é aquilo que hoje nós realizamos no laboratório, né? Então, a nossa pesquisa, ela provém de um produto natural, pode ser, que é o que a gente faz é o extrato vegetal, né? E aí a gente consegue fazer análises químicas, análise de citotoxicidade, avaliação de imunomodulador, atividade antimicrobiana e antioxidante. Aí cada professor atua em uma dessas áreas de pesquisa dos produtos naturais. Eu atuo com a avaliação de antioxidante, que é o que eu fiz durante o meu mestrado, o meu doutorado, é avaliar testes antioxidantes. E aí tem uma variedade de avaliações que podem ser realizadas, né? Tá, você trabalha mais com antioxidante dentro dessas análises aqui, né? Isso mesmo. Tá, as análises químicas, quem seria o professor responsável aqui? Aí seria o professor Delgardo. Delgardo, né? Tem toxicidade, Marcela, talvez? Isso, entra a Marcela Porto, o Thiago, a Marisa. Perfeito. Essa era a minha outra pergunta, né? Quais as matrizes de produtos naturais que vocês trabalham, né? Acho que está aqui, né? O manjericão, o alecrim e a copaíba. Minha pergunta agora ela é bem simples, né? Assim, por que essas matrizes? Então, são produtos que já havia um estudo prévio pelo professor Delgardo no campus. E a gente quis aproveitar que ele já trabalhava com esses extratos, né, com essas plantas, para a gente dar prosseguimento e complementar as pesquisas que ele já realiza. Porque numa publicação, que a gente pensa futuramente numa publicação científica, o trabalho ele tem que abranger vários aspectos, né? É difícil a gente publicar com um marcador, um indicador. Então, a gente trabalhando em grupo, a gente consegue fazer várias avaliações e foi por isso que a gente iniciou com esses extratos, os extratos vegetais de manjericão, alecrim e o óleo essencial de copaíba. Olha, eu já tomei bastante esse óleo de copaíba, né? Na minha infância, né? Minha mãe falava que resolvia qualquer negócio, né? Isso para garganta eu tomava bastante, um sabor bem forte, né? E é bem isso que você falou. Esses materiais, eles são utilizados pela população. Então, são plantas que as pessoas têm conhecimento da medicina tradicional, então utiliza e a gente quer ver isso no laboratório, qual efeito a gente encontra, quais são as moléculas relacionadas com aquele efeito, qual um possível mecanismo, né, de ação. Por isso essas investigações.
E o que seria esse slide aqui? Seriam as subdivisões de análises dentro de cada área Isso de investigação? Isso mesmo. Então, a partir daquele extrato que eu mostrei para vocês, a gente faz essas análises. Então, a avaliação da citotoxicidade, ela é feita através do cultivo celular. E aí tem várias linhagens celulares que é trabalhada dentro do laboratório, principalmente relacionado com linhagem de tumor, né, do câncer. A atividade imunomoduladora, então, é entender se existe uma resposta relacionada à resposta imunológica quando é adicionada uma substância, que é o extrato, né, numa cultura de célula. A atividade antimicrobiana, que é saber se essa substância ela pode interferir no crescimento de bactérias como o Staphylococcus aureus e a E. coli. E a avaliação antioxidante. E eu coloquei aí os 3 testes que a gente realiza, que é o DPPH, o ABTS e o FRAP. Eles são diferentes porque cada um ele está relacionado com um mecanismo de atividade antioxidante. O DPPH, ele doa hidrogênio, o ABTS, ele doa elétron, e o FRAP, ele reduz o ferro. Por isso que eu consigo avaliar se um composto tem essa ação de eliminar os radicais livres. Ô, Karine, dentro dessas análises aqui, desses estudos, qual que seria mais, vamos falar assim, mais difícil de ser feito no laboratório, né? Que é mais custoso numa questão de tempo? Uhum. Qual que é a sua opinião aí? Porque assim, eu sou bem leigo nesse tipo de análise de bancada. Eu já cheguei a trabalhar em parceria com o pessoal de produtos naturais, eu entendo um pouco dos valores, né, que a gente tentava linkar com a informação química, mas na bancada eu, de fato, nunca acompanhei. Então, uma pergunta de leigo, assim, né, qual ensaio que é mais custoso, assim, não? Você vai para o laboratório e um dia, ou é uma semana para fazer, por exemplo, cultivo de célula, né, como é que é? Você poderia falar um pouco, ou, enfim... Você já foi na direção certa. Você perguntou qual que é o mais complicado, né? Uhum. Porque o cultivo de célula é um dos ensaios que demanda mais estrutura, mais reagente, mais cuidado, mais preparo do laboratório. Então, ele é um dos mais complicados de ser realizado, né? E aí, o Instituto, a gente começou a realizar isso. A professora Marcela Porto é quem direciona, né, essas atividades com o cultivo de célula. Então, a célula, ela precisa de nutriente, de uma condição de oxigênio, né, e CO2, para ela sobreviver. Que a gente está imitando, né, de uma forma, aquilo que acontece no nosso organismo. Não como um sistema, mas sim como uma célula, né? Então, eu tenho que dar condições nutricionais para ela se desenvolver de CO2. Depende de equipamentos. Esses equipamentos são caros, os reagentes são caros. E depois, manter essas células também depende de treinamento do pessoal do laboratório. Então, os alunos eles têm que ter uma padronização das atividades. E os reagentes são também caros, né? Depois que você cultiva, por exemplo, você produz essas células, elas têm que ser guardadas a uma temperatura e condição controlada no laboratório? Aquilo que está sendo utilizado no momento, ele fica numa incubadora para a célula se multiplicar, para ela crescer. E eu posso fazer repiques, que é retirar uma porção e armazenar em congelamento isso, para em outro momento utilizar. Só que elas são muito sensíveis. Então, dependendo de condições, de muita variação de temperatura ou alguma situação estressante, essas células podem morrer. E aí eu perco tudo. Tem que começar do zero novamente. Entendi. Então, é bem minucioso o cultivo de células. Então, dessas 3, vamos falar assim, classes de análise, né? Cultivo de células, outro cultivo dos micro-organismos, né? E os outros testes antioxidantes, o mais complexo, né? Digamos assim, o mais cuidadoso, né? Seria o cultivo de células, né? Isso mesmo.
É o É o que que dá seria mais trabalho, né? dá mais trabalho, né? Comparando entre eles, né? Porque eu preciso manter essas células viáveis. E isso que é difícil, né? Não é fácil. Depende de vários fatores, né? Como eu Uhum. citei para você. E já o cultivo das bactérias, uma vez que eu tenho a bactéria se reproduz muito fácil. Então, eu dando um meio de cultura para ela se reproduzir, ela reproduz facilmente, não tem tanto problema com armazenamento, né? Fica numa estufa simples de crescimento bacteriano. Então, é mais fácil manter esse tipo de ensaio. E de atividade antioxidante são reagentes químicos. Então, tendo reagente químico, eu consigo fazer esse ensaio. Para produtos naturais tem um tipo de análise também bem clássica, que assim o pessoal usa, que é quantificar os polifenóis totais, né? Não sei se vocês fazem isso para tentar linkar com essa atividade antioxidante, né? Vocês devem fazer também, né? Como análises químicas, né? Isso mesmo. É feito. Tá, dos alunos de iniciação científica, né? O grupo hoje de vocês, ele é composto por quantos estudantes de iniciação científica? O total, se lembra de São 10 estudantes nesse primeiro momento. 10 estudantes? É. Tá. Esse daqui é o primeiro, então, né? Isso, eu coloquei o nome, a foto e o título do projeto que eles estão desenvolvendo no momento. Lucas Oliveira. Conhecer. E os 10 estudantes são todos estudantes de biomedicina? Sim, são todos estudantes. Muito legal. Tá, esse primeiro projeto aqui é coleta e preparação do extrato de manjericão e alecrim para aplicação em ensaios de psicotoxicidade, né? Uhum. Projeto de iniciação, né? Isso. Então, são todos alunos do da primeira turma da biomedicina, tá? Eles começaram já no segundo semestre. Começaram bem cedo a fazer a iniciação. Não. Isso é muito legal, né? Super isso daqui. Esse daqui já é o segundo aluno, né? O Gustavo Gainer, né? Análises químicas e avaliação das atividades biológicas de nanoemulsões obtidas de plantas medicinais, né? Bem legal essa questão de tentar linkar as análises químicas com as atividades biológicas, né? E aí a gente chama atenção para a nanoemulsão, porque até agora eu estava comentando com você só de extrato vegetal, né? Uhum. Então, aqui o professor Delgado, ele quer mudar a formulação, ele está fazendo uma nanoemulsão, ou seja, são partículas em escala nanométricas. Porque essas escalas facilitam, muitas vezes, a ação de um composto dentro do organismo. Então, é uma mudança na forma dela se apresentar para o corpo. Essa nanoemulsão. Perfeito. Com nanotecnologia, né, novamente, né, sempre continua, né? Teve um momento, né, da ciência que se falava, né, se discutia muito em nanotecnologia, né, nanoemulsões. Agora, Luciana de Souza, né? Efeito citotóxico do extrato manjericão em linhagens tumorais. Isso mesmo. Então, a Luciana, ela está acompanhando algumas linhagens e aí ela vai fazer a experimentação citotóxica para ver se esse extrato de manjericão consegue eliminar a célula tumoral. E essa célula tumoral, ela é cultivada naquela parte experimental que você mencionou? Isso, ela é produzida, né? No cultivo de célula. Isso mesmo. Agora, a Rayane Ramos. Avaliação da atividade citotóxica do extrato de alecrim em células de leucemia. Uhum. Então, novamente, né, voltado ao cultivo de células também, né? Certo? Isso mesmo. Aí é extrato de alecrim frente célula leucêmica. Pelo que eu estou vendo aí, e vocês já tiveram alguns resultados preliminares desses estudos que a gente está passando aqui, da Rayana, da Luciana, do Gustavo, vocês já têm algumas respostas? Então, o que acontece, Romão? Esse laboratório, onde a gente começou a atuar, ele teve que ser totalmente estruturado para fazer essas avaliações. Então, a gente passou
metade do ano passado até começo desse ano, montando a estrutura, cultivando essas células, essas linhagens, para ela mantê-las viáveis, porque, como eu disse, não é tão fácil assim manter ela viável. Essas células vieram de outro estado, a gente recebeu doação do Rio de Janeiro, então teve todo um trâmite aí para começar o experimento, né? E aí os alunos iriam iniciar a parte de testes, uma vez que as células tinham conseguido se desenvolver, quando começou a paralisação do Instituto. Então, assim, Agora, tá em stand-by e retornaremos assim que voltar às atividades presenciais. é sempre complicado, né, quando a gente tem um trabalho que envolve muita bancada, né, ainda mais nesse momento, né? Muito. Tá, vamos passar a ver as imagens que você colocou do laboratório, né, que eu acho que é legal você falar. Eu vou voltar ali. Então, agora tem a Priscila Neres, né, avaliação da atividade citotóxica do extrato de alecrim em células de câncer de mama. Né? Então, mais um tipo de câncer estudado, né, leucemia, mama. Agora, agora Lara Martins, né, do efeito do extrato de manjericão em células de câncer de mama. Letícia Assis, né, efeito imunomodulador dos extratos de alecrim e copaíba em cultivos de células leucêmicas. Lavínia Castro, também com atividades antibacteriana, agora dos extratos de alecrim e copaíba em culturas de... Me ajuda agora, Karine. Estafilococcus e Escherichia coli. Muito obrigado. Não sabe, pede. A Beatriz Santos, avaliação por diferentes métodos in vitro da atividade antioxidante dos extratos vegetais de manjericão. Né? O William, ó, tá com terno aqui, ó, cara, botou uma foto bonita aqui no padrão, né? Padrão, né? Foto látis, né? Avaliação por diferentes métodos in vitro da atividade antioxidante do extrato vegetal de alecrim. O que a gente pode falar para o pessoal de casa é o seguinte, né? Comer manjericão, alecrim e copaíba é um indicativo, né? Alguma coisa boa a gente vai alguma coisa boa, vocês já têm um pré-estudo, né? Bom, vamos para o laboratório, né? Aí você vai me explicando aqui, que aparece na imagem, ou se você quiser que eu passe, você vai falando. Tá bom. Eu coloquei essas fotos no laboratório para poder demonstrar que o trabalho da iniciação científica realizado pelos projetos desses alunos é totalmente dentro do laboratório. Então, assim, eles passam muito tempo da vida deles aí dentro e começaram, essa foto aí é desde quando começou, né? Desde organizar bancada, equipamento, vidraria, porque, como eu disse, esse laboratório 106, ele era um laboratório de preparo de aula prática. E aí não tinha muita coisa para a gente começar a realizar os experimentos. Então a gente teve que fazer um levantamento de tudo que tinha nesse laboratório, organizar. Então deu muito trabalho iniciar, porque como é o primeiro grupo da biomedicina, e também que envolve a biotech, né? Então a gente começou do zero, os meninos limparam, lavaram. Eu queria contar essa história para vocês, né? Porque é muito legal para saber que a iniciação científica ela vem desde uma coisa bem básica de organizar laboratório, de saber fazer estoque, até fazer os experimentos, ir para congresso, né? Publicar artigo. Isso é fazer iniciação científica, é fazer pesquisa, né? Você tem que tomar um gosto, né? Um amor, né? O laboratório é a casa da gente, né? Às vezes a gente passa mais tempo no laboratório do que em casa, né? E você tem essa questão limpa, né? Organizacional, né? Saber trabalhar em grupo, né? Às vezes... E é interessante, né? Que às vezes eu já tive a experiência de ter alguns alunos que têm um desempenho no laboratório bem diferente do que na sala de aula, né? Você tem um aluno que ele é mais focado, né? Tem excelentes notas,
e aí você leva ele para a bancada, para o laboratório, ele não tem um desempenho, às vezes, tão satisfatório. Enfim, como é que isso daí é de cada um, né? Então, por isso que eu acho que é legal o que vocês estão fazendo, que é começar cedo, né? Pega o aluno do segundo período, já vai lapidando, ele vai ganhando construindo aquela maturidade, né? Aquela base, né? Que isso é bem legal. Vou passar aqui essa outra foto aqui. Isso, pode passar. Então, eles organizaram vidraria, fizeram contagem de vidraria, e igual você falou, em grupo, né? É um grupo de pesquisa, então eles trabalham em escala, se organizam para fazer rodízio, e aí toca o laboratório, toca os experimentos. Tem uma fotinha do teste de diluição que a gente fez com os extratos. Então começa com coisas bem simples, né? Aprender a diluir, aprender a pipetar, ver qual é o solvente mais correto para diluir esse extrato para o teste. São muitas perguntas que os alunos vão se fazendo e vão Esse extrato especificamente aí é de quê? Esse extrato, se não me falha a memória, é de manjericão. Manjericão. Aprendendo a pipetar. Isso. Acho que até hoje eu devo fazer isso errado, tá? Não posso ficar falando com os alunos, não, mas... Olha aqui, ó, de máscara, touca. Lembra do cultivo celular, que eu comentei que é bem, né, trabalhoso? Então, para não contaminar as células, precisa estar toda paramentada, com touca, máscara, luva, jaleco limpo, trabalhar dentro do fluxo laminar, que é onde a gente mantém um ambiente estéril. Então, tem todo o fluxo laminar seria o quê? Seria esse ambiente, essa capela? Parece uma capela isso? Pode passar outra foto, acho que tem uma foto maior até. Ah, essa daí. Ela tem uma luz UV, que é ultravioleta, né? Uhum. Então a gente liga essa luz antes de começar o trabalho. Uhum. E aí ela elimina os micro-organismos que podem estar lá contaminando. E aí, na hora de trabalhar, eu desligo essa luz e trabalho com esse ambiente estéril. Perfeito. Então, é um ambiente bem limpo, né? Para você trabalhar com cultivo celular, né? Sim. Antes também de ligar a luz, os alunos fazem a higienização desse aparelho, né, desse equipamento. Após o uso, também fazem a higienização. Então, a limpeza, assim, é extrema para se trabalhar com cultura celular. Porque tem que evitar a contaminação, né? E essa outra imagem? Essa aí é uma imagem de como que fica as células para se desenvolver. Então, esse líquido é um meio, é um nutriente para a célula crescer. E aí a gente coloca eles dentro de garrafinhas e aí ela vai se multiplicando, multiplicando, e a gente consegue ver isso no microscópio, que é algumas imagens que eu coloquei aí também. Explica pra gente o que é isso daí. A gente consegue ver nessa imagem se a célula está viável ou não viável para ser utilizada para o experimento. O que seria isso? Se a célula está viável, ela está viva. E dependendo da linhagem celular, ela vai apresentar uma característica, né? Um tamanho, um formato. E se a célula não está viável, ela vai apresentar uma outra característica. E aí a gente fala que ela pode estar morta. E aí não serve para realizar o experimento. Então aí tem duas imagens de células, né, aleatórias. Não tem um corante. Então é bem translúcido a gente ver isso, né? Depende de um bom treino no microscópio para poder ver essas células. Mas as duas, olhando aqui, você pode falar que elas são viáveis? Aqui são imagens de células que estavam vivas, né? Certo. Pode ter uma outra que está perdida no meio, que poderia estar morta, né? Mas no geral é para ela estar viável. Eu olhando com um olhar de leigo, né? Eu entendo que o lado esquerdo está bem cheio de células, eu não estou falando besteira, e o lado direito tem menos, é isso? Ou não? São células diferentes. São células diferentes, tá? Isso. Por isso que elas estão com características diferentes. E essas placas, parecem as placas de Petri, né? Não, os vidros de relógio, né? O cultivo é feito dentro desses... É chamado de placa de Petri, né?
Isso. Então aí a gente sai do cultivo celular para ir para o cultivo de micro-organismos, né? Ah, entendi. Aí já muda, não é garrafinha, é placa de Petri, igual você falou. Essa placa de Petri também tem um nutriente, é tipo uma gelatina que fica no fundo dessa plaquinha e a gente coloca a bactéria lá dentro e ela se nutre e se desenvolve, se multiplica. Em torno de 15 a 30 minutos, essa bactéria duplica. Então, ela desenvolve muito rápido. Não E elas pode vão formar- comer essa gelatina, não, né? Não, não pode. Tem que deixar isso claro, viu, gente? Ó, vocês estão ouvindo aí, ó, essa gelatina é para bactéria, tá? Se tiverem, ó. E o cheiro pode. também dela não é muito legal. Não é muito legal, não, né? Não. E essa imagem aqui parece uma imagem dentro de uma estufa, não sei. Isso, é dentro de uma estufa. Então, é onde a gente coloca as bactérias para se desenvolverem, né? Fica geralmente 24 horas, elas crescem e a gente consegue observar se formou colônia ou não formou colônia. E aí também a gente consegue observar se o extrato teve efeito de inibição do crescimento ou não. E existe algum controle? Por que na estufa? Vocês fazem controle de temperatura? Isso. Qual a temperatura você trabalha na estufa aqui? É a temperatura de 37 graus para o 37. crescimento das bactérias. Isso. Bem, eu trabalho com estufa, mas com outro tipo de amostra, claro, mas temperatura é bem maior, né? Tá, entendi. 37 graus. Aí não pode ter variação. O ideal é ela ser mais ou menos constante. Isso mesmo. Não posso trabalhar com 30 graus ou 40, 50, porque essas pequenas variações podem influenciar no crescimento do micro-organismo. Aí ó, uma foto de como que fica a bactéria que cresceu, né, que formou as colônias, frente a diferentes quantidades que a gente colocou dessa bactéria. Vocês manteram fixo a quantidade de nutriente e variaram a quantidade de bactéria, é isso? Isso mesmo. Que a gente chama de teste de diluição. Entendi. E agora que é uma bancada, né? Então os alunos aprendem a montar a bancada, organizar a bancada para trabalhar com os ensaios. Eles, por exemplo, passam por treinamentos, né, por nós professores, ou entre eles mesmos, eles vão trocando os treinamentos, como que é feito os procedimentos, e a gente orienta sempre trabalhar com organização, né, para não ter acidente de laboratório. E aí é uma bancada feita pelos alunos para fazer os testes de antioxidante. Essa daqui é um teste de manjericão e o outro de alecrim. Esse já deu para ter resultado, Romão. É o teste de atividade antioxidante, né? Certo. Então, o que a gente percebe? Um tem o manjericão e o outro tá o alecrim. No teste de manjericão, você percebe que a coloração dos tubinhos está bem próxima? Do manjericão, sim. Né? Já da amostra do alecrim, já está um pouco mais variando a coloração? Principalmente o primeiro tubo em relação aos outros dois, né? Isso mesmo. Então, é isso que a gente tenta identificar visivelmente, e depois a gente vai com o aparelho, que é o espectrofotômetro, para medir isso em absorvância, né? Quando um extrato ele tem já uma atividade antioxidante grande, a gente consegue ver isso visivelmente. Então, no teste do DPPH, que é um teste que a gente monta um radical in vitro, e um radical livre, e aí a gente acrescenta o extrato para saber se no extrato existe alguma característica química nele em doar hidrogênio e estabilizar o radical livre DPPH. Quando ele consegue fazer isso, ele diminui a coloração. E isso é concentração dependente. Então, o do manjericão, a gente não percebe uma atividade tão visível antioxidante já, né? Olhando nos tubinhos. Já do extrato de alecrim, quando o aluno colocou o extrato, já percebeu essa mudança de tonalização, né? De cor. Então, quer dizer que esse extrato aí ele já tem uma atividade antioxidante diferente do manjericão e visualmente a gente já consegue ver que ele parece ser legal com esse teste. Ou seja, o alecrim para esse ensaio já saiu na frente do manjericão, né? Em atividade antioxidante.
Isso mesmo. Talvez que pode estar relacionado, não sei, mais alguma quantidade ou algum tipo de polifenol específico, né? Algum tipo de composto que tem essa propriedade, né? Isso mesmo. Então, aí é importante dar caracterização química, né? Legal, né? Então, quando diminui a cor, significa que ele é mais antioxidante, porque ele libera algum radical, né? Captura algum radical, né? Isso. O extrato libera hidrogênio e esse hidrogênio estabiliza o radical DPPH. Perfeito. Esse daqui é o Então, nosso último slide. E aí, você quer falar alguma coisa sobre ele? Isso. Como é que é o processo de seleção de alunos do grupo de pesquisa de vocês? Então, vocês viram que tem bastante trabalho para realizar no laboratório, né? Eu quis colocar aquelas fotos para deixar bem visível que os alunos passam por todos os processos, eles se ajudam, trabalham em equipe, e isso que é o nosso grupo de pesquisa, né? E para entrar no grupo? Então, teve aluno já do primeiro semestre da biomedicina que falou, professor, o que eu faço para poder participar do grupo de pesquisa? Então, a nossa seleção atualmente é baseada nos editais de PIBIC e PIBIT aí do Instituto Federal. E aí existe a chance do aluno ser bolsista ou o voluntário. Tá? Então, esse ano a gente submeteu vários projetos, está esperando a aprovação para poder fazer a seleção dos novos alunos. Como que foi a seleção no ano passado? Primeiramente, os alunos escreveram uma redação falando por que eles queriam fazer pesquisa. Aí depois a gente fez uma entrevista e avaliou alguns critérios, né, nessa entrevista. Foram os critérios padronizados para todos os alunos. E aí, dificilmente a gente selecionou 10 alunos, porque não é fácil fazer essa seleção, né? Porque muitos da biomedicina querem trabalhar com pesquisa, têm a curiosidade, a vontade de investigar, de conhecer, de estar dentro do laboratório, né? Então é muito difícil fazer essa seleção. Mas a gente tenta ser o mais justo possível, né, naquele momento e em algum outro momento oportunizar para mais alunos participarem. O que a gente quer é que esse grupo cresça, né, desenvolva experimentos, que os alunos consigam passar de uma turma para outra turma as técnicas, as padronizações, né, manter as linhagens de cultura viáveis, ir para congresso, apresentar os trabalhos, né, e a gente chegar até a publicação. É isso que a gente quer com esse grupo. Deixa eu só acender. Não, perfeito. Eu acho que palestra, né, uma conversa, né, uma palestra muito esclarecedora. Eu aprendi muito com vocês, né, você, o seu grupo, né, que você trabalha hoje, né, eu acho que uma área muito importante, né, dentro do campus, né, uma área bem estratégica, né? Essa parte de biotecnologia, biomedicina, né? Esse estudo dos extratos, né, vegetais, né? Esse link com esses ensaios, isso é de suma importância. E eu acho que até para o pessoal que é leigo, que está assistindo a gente, para perceber o tão complexo que é um estudo, né, envolvendo um tipo de substância para ver se ela, né, tem alguma utilidade ou não para combater alguma coisa específica, né, que é o que está acontecendo hoje, né, durante essa pandemia, né, principalmente envolvendo essa questão da cloroquina, né, para combater um tipo de doença que não tem cura no momento, né, não tem vacina, né, e o pessoal acho que consegue perceber que não é uma coisa que é rápida, né? Uma coisa que você tem que ter. E olha que a gente está fazendo tudo, falando de estudo in vitro, né? E vocês não chegaram nem na parte do in vivo, né? Então, assim, como que ciência ela é importante na sociedade, para dentro do instituto, né? De centros de pesquisa, né? Para a gente poderia estar ganhando tempo, né? Se o Brasil investisse mais recurso, mais dinheiro nessa área, né? Sim. Então, assim, A gente não pode perder a esperança, porque ciência é conhecimento, né? E se a gente não tiver conhecimento, a gente não avança. Então,
a gente precisa, né? Os profissionais biomédicos, outros profissionais da saúde, como a gente até comentou no início da nossa live, né? Da nossa equipe multidisciplinar, multiprofissional. Então, cada um é uma peça importante para montar a ciência, para construir esse conhecimento, né? E isso é um processo que demanda um tempo. Então, a gente está, por exemplo, em teste in vitro. E não tem como pular etapa. Para a gente chegar numa evidência científica correta, certeira, não adianta a gente pular etapa, tem passos a passos, né? E também a gente tem que tentar eliminar o erro, que pode acontecer na pesquisa também, né? Uma das coisas que... Eu queria até te fazer uma pergunta. Se a gente fosse levar toda a escala de testes in vitro e in vivo, quanto tempo que se gasta no grupo, no laboratório de... Enfim, um laboratório de pesquisa para fazer esse tipo de estudo? Depende muito do estudo, viu, Romão? No caso de vocês específico, nesse tipo aqui, desses extratos. Esses extratos, esses ensaios in vitro não são tão demorados assim. O que seria mais demorado seria a parte in vivo, que a gente teria que testar nos animais, né? Que aí quando a gente vai para animal, então tem vários fatores que a gente tem que avaliar dentro do sistema, né? Então tem testes onde a gente avalia a concentração, toxicidade do efeito daquele composto, produto natural. E aí depois ainda tem que ir para o humano, né? Então, assim, quando passa para a etapa in vivo, aí envolve outros sistemas, então complica mais ainda, demanda mais tempo. Entendi. Ó, tô colocando aqui nos comentários aqui, ó, professora Karine é o anjo que o IFES tem, a menina do antioxidante. Não, perfeito. Eu acho assim que a grande, só para a gente encerrar a nossa conversa, que eu acho que o tempo a gente, em geral, a gente tenta fazer em 30 minutos, mas sempre passa um pouco. Acho que a grande contribuição que eu acho que um grupo de pesquisa dá, né, todos eles, né, o de vocês também, é na formação de recursos humanos, né? É o aluno, quando ele entra no instituto, ele vai para a bancada, participa de um grupo como o de vocês, com vários profissionais qualificados, e no final você vê ele saindo, né? Você vê ele desenvolvendo a sua pesquisa, seu TCC, né? E como aluno sai. Eu acho que essa é uma grande contribuição que a academia dá, né? Que mostrar que ciência, ensino, não se faz dentro de casa, né? Se faz, né, numa situação, dependendo do grupo, quase todos se faz um laboratório, né? Então, uma coisa que, nesse momento, a gente precisa, né? Sim. E eu comecei também como aluna de iniciação científica, né? Então, é um progresso isso. Hoje, eu sou professora, mas eu comecei no meio da minha graduação e fiz mestrado, doutorado, todo esse tempo dentro do laboratório também, né? Então, é chão de laboratório. Né? Pra gente conseguir. Karine, eu queria te agradecer, para não ficar muito longo a nossa conversa, mas assim, foi muito legal, foi muito bacana. Eu acho que todos que estão assistindo aprenderam bastante sobre o grupo de pesquisa. Esse vídeo ele vai ficar agora no canal do YouTube do campus, né? Então, assim, acho que é legal que fica um material, inclusive, para todos os futuros alunos de vocês que quiserem conhecer um pouco do grupo, né? Os futuros biomédicos que vão entrar no campus, vão ingressar, né? Qual grupo de pesquisa que tem lá em Vila Velha que trabalha para o curso de biomedicina, né, e outros cursos de graduação, né? Então vai estar lá no YouTube do campus. Assim, é um privilégio falar com você essa tarde, foi muito legal, adorei as imagens, as fotos, mesmo não entendendo algumas, mas assim, a gente sempre aprende, tá? Espero que você fique bem, né, durante essa pandemia, você, sua família, e assim, abraços e fique com Deus, tá? Tchau, tchau. Obrigada. Bom, prazer estar com você aqui nessa tarde, viu? Tchau. Um Tchau, beijo, querida. abraço a todos. Tchau, gente. Abração. Tchau, tchau.